Então tá. Nesse segundo bimestre, então, a gente vai ver a hermenêutica jurídica, né? Como que vai funcionar essa atividade hermenêutica dentro do mundo jurídico. Então, a gente sai um pouquinho aí das teorias mais abstratas, então talvez esse segundo bimestre seja de mais fácil compreensão, porque a gente vai entrar mais ali e alguns elementos vocês já devem ter visto em direito civil ou vão estar vendo também. Por exemplo, hoje nós vamos ver as lacunas legais, as cláusulas gerais, as antinomias, que são matérias que também são abordadas em direito civil, né? Porque o Código Civil ele vai trazer os elementos para que o Código Civil, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, essas leis vão trazer ali elementos para que vocês façam essa integração da norma. E aqui, gente, vai ficar talvez um pouquinho mais claro para aquelas pessoas que ficarem em dúvida na última questão, acho que na penúltima questão da prova, né? Quais são as formas de interpretação, as técnicas de interpretação e algumas pessoas colocaram as formas de integração. Talvez nesse momento fique um pouquinho mais fácil a compreensão dessa questão, ok? Então, primeiramente, né? Como a hermenêutica e a interpretação normativa vai funcionar? Hoje a gente vai ver, então, essas formas de interpretação que estão previstas no Código Civil, e daí lá no finalzinho da aula a gente vai ver o que é as antinomias dos princípios, né? Que vai ser basicamente o que a gente vai trabalhar com a teoria de Robert Alexy, né? Que eu vou trazer textos para vocês nas próximas aulas. Então, primeira coisa, a hermenêutica, ela é uma forma de interpretação, né, o estudo da filosofia da interpretação. Ela vai ser utilizada no direito, né, para a gente interpretar as leis, as normas, né, lembrando que norma não é lei, né, norma tem um sentido mais amplo. A norma nós temos normas sociais, nós temos normas não escritas, temos normas culturais, né, enquanto a lei é aquele conteúdo escrito, né, positivo. Então, a hermenêutica no direito, ela vai servir, então, para interpretar essas situações jurídicas, tanto apontar lacunas, quanto para apontar situações que não estão sendo abordadas da maneira correta, enfim. As técnicas interpretativas, elas vão servir para que a gente consiga espremer então, o espírito da lei, né? Qual que é o bem da vida que aquela lei está querendo proteger? Qual que é a situação fática que aquela lei está abrangendo, né? Então, tudo isso vai ser analisado dentro da teoria hermenêutica, dentro das técnicas hermenêuticas. Mas em algumas situações, quando a gente fala de aplicação da lei no caso concreto, é mais fácil a gente compreender como funciona a hermenêutica. Mas em algumas situações, a teoria hermenêutica ela vai servir para suprir falhas, ausências, né, normativas. Então, quando a gente tiver lacunas ou antinomias, né, que são choques de leis, a gente vai trabalhar melhorzinho. As técnicas hermenêuticas elas vão vir apresentar uma solução, né, para essas situações. E também existe um termo que a gente tem aí no direito moderno, que são as cláusulas gerais. A gente também vai ver hoje o que são essas cláusulas gerais e como que elas vão ser preenchidas. Elas vão ser preenchidas através do processo hermenêutico. Então, se vocês já viram o que são essas coisas lá em direito civil, vocês já estudaram esses termos em direito civil, gente? Pessoal, tem alguém aí? As lacunas jurídicas, as antinomias e as cláusulas gerais. Não? Então tá, então vocês vão. Já fica aí avisado que vocês também vão ter ser abordado esse tema em direito civil, tá? Ainda que às vezes de uma maneira um pouquinho mais breve. Então tá.
Então, como que a hermenêutica vai funcionar nesses casos? O que são as lacunas do direito, as lacunas jurídicas? Existe um brocardo, né, um dizer jurídico que fala assim: o direito não é lacunoso, a lei é lacunosa. O que é lacuna? O que é uma lacuna? A lacuna é um vazio, né? É um pedaço ausente, é uma imperfeição, né? Quando a gente fala de lacuna jurídica, a gente está falando de uma parte da lei, de um momento da lei, de uma situação da lei que a lei não dá uma resposta satisfatória, a lei não tem uma previsão, a lei não tem uma norma específica para aquele caso, ou uma norma que sozinha satisfaça aquela situação. E por que a gente fala que a lei é lacunosa, o direito não é lacunoso? Por quê? A gente tem o juiz, quando a gente vai analisar uma situação jurídica, nenhuma situação pode ficar sem resposta jurídica, mesmo se ela não tem uma previsão normativa. Então, vocês já devem ter visto também ali dentro do nosso sistema normativo, que é a previsão, né, de que o juiz não pode se eximir, né, deixar de falar, de ditar ali qual é a solução para aquela situação, justificando que não há lei. Então imagina se eu tenho ali uma divulgação, uma difamação, uma divulgação de fake news na internet. Eu tenho uma lei específica que regulamente que regulamente a divulgação de notícias falsas dentro da internet. Eu não tenho uma lei específica, mas eu tenho uma lei sobre calúnia, eu tenho uma lei sobre difamação, eu tenho outras leis que eu vou trazer então para aquela aplicação daquele fato. Então o juiz não pode, né? Acho que todos aqui ninguém aqui deve ter ouvido falar de uma situação em que você ajuiza uma ação e a resposta do juiz é: não tem lei que se aplique nesse caso, né? Então o juiz ele não pode usar essa justificativa. Então nós, como operadores do direito, devemos procurar também embasamentos para suprir essas lacunas, né? Então, quando a gente tem uma lacuna legal, uma lacuna da norma, né, da lei, não do direito. A lei é lacunosa, o direito não é lacunoso, o direito não tem lacunas. Como que a gente vai suprir essa lacuna legal, então? Através do processo de integração do direito, que vai ser o preenchimento desses buraquinhos, né? Então, quando eu trago aquela lei de calúnia, difamação, para dentro de uma situação moderna, né, tecnológica, em que não há uma previsão específica, eu estou suprindo aquela lacuna. Então, olha, ok, eu não tenho uma lei específica para divulgação de notícias falsas dentro de redes sociais, mas eu posso, quando eu estou falando do ambiente fora das redes, eu posso assumir tal postura. Eu posso exigir uma nota de retificação, né, que a pessoa corrija o que ela está falando. Eu posso exigir que ela apague aquela publicação, que ela deixe de veicular aquela publicação, com base em outros artigos que descrevem outras situações. Então, quando a gente está fazendo esse processo de integração do direito, a gente está preenchendo esses buraquinhos que a lei deixa. Até porque, gente, a lei ela não vai conseguir prever todas as situações jurídicas, né? Eu sempre falo aqui nas aulas que as relações sociais, né, elas vão se modificando com o tempo. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação agora que vai modificar a forma em que a gente se relaciona socialmente, né? Então, eu acredito que até mesmo que antes da invenção de uma vacina, quando a gente for liberado para voltar às nossas rotinas, nós vamos ter outras regras, né? Então, vai ter que ter um distanciamento ali de 1 metro entre as pessoas, todos vão ter que usar máscaras. Essa vai ser nossa nova realidade social, ainda que por um tempo. Então, quando a gente traz essas situações, quando a gente analisa o direito, a gente tem que compreender que as relações sociais vão se modificando, né? Elas não são estáticas, elas não congelam no tempo, e às vezes a lei não acompanha, né? A gente tem aí a situação
do reconhecimento de uniões homoafetivas, né? A gente tem enfim, existia uma época que a gente não tinha o reconhecimento dos filhos adotivos como filhos legítimos do casal. Então, a partir do desenvolvimento de uma lei, a gente tem ali a correção dessa lacuna. Mas, enfim, apenas para mostrar para vocês que a lei ela vai se adaptando, ela vai evoluindo. E ela pode tanto evoluir de uma maneira interpretativa, quanto uma nova lei. Então, quando a gente tem uma situação que a lei não fala, é na interpretação que a gente vai buscar uma solução, tá? Então, para que a gente compreenda como que a gente vai aplicar essa interpretação, primeiro a gente tem que entender como que podem ocorrer essas lacunas, né? Então, existem duas teorias. Existe a teoria do sistema jurídico completo e a teoria do sistema jurídico incompleto. Então, o que essas teorias vão procurar responder? Elas querem entender se a lei, né, o sistema jurídico, pode alcançar todos os campos de interação social ou se há condutas que não vão ser alcançadas por essa ordem jurídica. Então, o sistema completo, ele traz o uso de um raciocínio lógico, né, de que tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido. Quando a gente fala do âmbito do direito civil, até que essa norma, essa regra geral, né, não parece tão errada. Mas pensa, gente, se eu penso assim, de uma maneira extremamente legalista, positivista, né, só o que está na lei proíbe, eu vou acabar cometendo injustiças. Porque lembra daquele caso que a gente estava comentando no começo da aula sobre você espalhar notícias falsas numa rede social? Se eu for compreender que o sistema normativo ele alcança todas as interações sociais e aquelas que não estão alcançadas estão permitidas, eu vou compreender que não há ali nenhuma irregularidade, porque eu não tenho uma tipificação jurídica que fale que não pode ou que estabeleça punições para quem espalhar notícias falsas na internet. E daí eu estaria cometendo uma injustiça, né? Porque daí eu deixo de considerar a complexidade dessas relações. Então, eu teria que ter ali uma previsão legal extremamente detalhada e cheia ali de nuances para que eu não excluísse nenhuma situação da lei. Já a teoria do sistema jurídico incompleto compreende que o problema das lacunas existem justamente porque a lei não é capaz de prever e abarcar todas as situações sociais, todas as relações sociais. Então, cabe ao julgador, já que o legislador não consegue prever todas essas situações sociais e o direito ele é obrigado a dar uma resposta para aquela sociedade, cabe que o julgador vai preencher essas lacunas, né? Que o sistema jurídico, lembra da forma de interpretação jurídica sistemática? Então, a atuação jurídica sistemática, ela vai trazer que quando a gente for interpretar uma norma, a gente vai trazer ela para dentro de todo um sistema. Então, quando eu compreendo que o legislador não tem como prever todas as situações sociais, que cabe ao julgador analisar aquelas situações fáticas, né, e observar ali dentro daquele sistema quais são os meios que aquele sistema dá para ele para suprir, para dar uma resposta para aquela situação social, eu estou fazendo uma técnica interpretativa sistemática, né? Eu estou trazendo aquela lei compreendendo que, embora eu não tenha uma norma específica que trate ali especialmente daquele assunto, o ordenamento jurídico como um todo ele vai me dar princípios, normas, regras gerais, etc., que vão dar ao julgador, né, ao operador do direito, meios para compreender aquela situação dentro da lei, dentro da norma. Então, a doutrina majoritária compreende que o sistema jurídico ele é aberto, ele é incompleto, né? Não há como a gente criar um sistema jurídico fechado
que preencha todos os anseios daquela sociedade, porque senão nós teríamos que ter ali um sistema jurídico sendo modificado com muita frequência, né? Porque ele não daria conta das mudanças sociais. Então, por que o sistema jurídico ele é um sistema aberto? Porque o direito ele é um fenômeno histórico-cultural, né? Então, ele vai ser submetido a transformações que vão ocorrer dentro do campo dinâmico de valores, de fatos sociais, né? A gente tem um exemplo muito grande hoje. Nós temos uma situação, uma pandemia, que modifica as relações sociais. Então, hoje em dia, há uma valorização de situações sociais que antigamente, né, alguns meses atrás, quando não vivíamos essa situação, não havia. Então, eu lembro que eu comentei até em algum grupo do WhatsApp, eu não lembro se foi da turma de vocês, eu acho que não, acho que foi de alguma das outras turmas, que existe uma discussão, quando vocês estudarem direitos humanos, vocês vão ver a abrangência dos direitos humanos, né? Então nós vamos estudar, quando a gente estuda direitos humanos, quando a gente defende a prática, a efetividade dos direitos humanos, a gente defende em todas as áreas, né? Então, dentro do direito civil, né? Quando eu faço um contrato, eu tenho que respeitar a dignidade da pessoa humana. Dentro do direito penal, dentro do direito do trabalho, dentro das relações empresariais. Então, dentro de todas as relações, eu defendo ali, a gente tem que observar os direitos humanos para que haja ali uma justiça nas relações. Enfim, direitos humanos, o que são, né? Direito à vida, dignidade, etc., né? Esses a gente conhece. Porém, existe hoje em dia diversas vertentes que começam a trazer esses direitos humanos para as relações modernas. E daí eu comentei num dos grupos, e posso até mandar uma notícia para vocês sobre a situação, que seria essa questão do direito, do acesso à tecnologia, o acesso à internet, como um direito humano. Então a gente está vendo, por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo agora, que aqueles estudantes que não têm acesso a uma boa internet, a um computador, né, a um material ali de acesso à tecnologia, estão sendo prejudicados nesse período em que esse ensino por vias remotas, né, em que o trabalho por vias remotas tem se mostrado importante. Do mesmo modo que trabalhadores que poderiam estar fazendo esse trabalho também de maneira remota, mas não têm acesso a essas tecnologias. Então, é um momento que a gente para e pergunta: será que o acesso à tecnologia não deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade, né, para os seres humanos? Enfim, são momentos como esse que a gente tem ali a gente repensa esses valores sociais. E daí o sistema jurídico acompanha. Porque se a gente passa a compreender que, sim, sistemas tecnológicos, acesso a tecnologias é um direito humano. Eu tenho que dar meios para que essa população tenha esse direito cumprido, né? Então eu tenho que ali analisar como que o Estado vai agir, como que as empresas vão agir, como que eu vou dar um acesso, será por meio de subsídios, enfim, como que eu vou garantir o cumprimento desse direito, a partir do momento, né, que eu considero ele um direito humano, um direito fundamental. Então as relações sociais vão se modificando, vão mostrando novos pontos importantes, né? A gente vai ver, por exemplo, assim que nós tivermos uma volta gradual e regular para as nossas relações, nós vamos ver muitas ações trabalhistas, muitas ações do direito do consumidor, ações que com certeza não vão se basear na mera aplicação da lei, que vão levar em consideração a situação que a gente está vivendo. E a gente não precisa de uma norma falando, em situação de pandemia, o direito deve ser aplicado de maneira distinta. Né? A gente sabe que há uma mudança nas relações sociais, então essa mudança ela vai influenciar a aplicação do direito. Então, quando a gente fala de sistema jurídico aberto, a gente está falando isso. Compreender que o direito ele é um produto social, né? Ele é um fenômeno criado
pela sociedade através da sua história, da sua cultura, dos seus valores, que podem ser modificados com o decorrer do tempo, né? Então, se antigamente nós vivíamos numa sociedade em que havia o crime de honra, né? Em que o marido podia cometer um assassinato contra a sua esposa, alegando que ela havia manchado a sua honra, né? E hoje em dia nós já temos uma lei, isso eu tô falando de 40 anos atrás, não é tanto tempo assim, dentro da história do mundo. E hoje em dia nós temos uma lei que justamente prevê ali, né, a tipificação do feminicídio. Então, essa lei que pune ali pontualmente esse tipo de crime. Então, nós temos as mudanças sociais. Gente, daqui a pouquinho vai cair nossa chamada. Como sempre, vou mandar o link para vocês no grupo, tá? Então, quando a gente compreende que o fenômeno, que a lei é um fenômeno cultural, histórico, é um produto da sociedade, a gente compreende que ela não vai conseguir prever toda a complexidade dessa sociedade. E daí tá. Aí e aí, como que eu vou encontrar essas lacunas? Como que elas vão aparecer? Então, eu vou encerrar aqui